Eleições 2022, o nosso entrevistado agora aqui no Jornal da Manhã é Felipe Dávila, ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito bom dia, Daniel, Adriana e a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Perfeito. Para começar, gostaria de pedir sua análise em relação a essas negociações dos partidos de centro para a construção da terceira via. 4 siglas já anunciaram que no dia 18 será divulgado o nome de uma chapa única. E por qual motivo o Novo não está participando desse processo? O partido chegou a ser convidado por essas outras siglas ou o Novo optou em percorrer essa caminhada até outubro de maneira independente? Bom, primeiro é preciso dizer que nós tentamos, sim, procurar diálogo com os outros pré-candidatos da terceira via, mas um diálogo em torno de propostas para o país. A resposta que os brasileiros esperam da terceira via não é um candidato para disputar essa eleição, nem Lula, nem Bolsonaro. É um pré-candidato que apresente propostas concretas para a retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego no país. Essa é a questão que a terceira via tem de responder. Quando nós entendemos que a terceira via não estava tratando deste tema, e sim de política local, de palanques regionais, nós nos distanciamos da conversa, porque não tem conversa em torno de acordos políticos. Só existe conversa em torno de um projeto de país para a retomada do crescimento da renda e do emprego. E como essa conversa não ocorreu, nós nos distanciamos dessa conversa e passamos a trilhar um caminho próprio. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta dos nossos comentaristas. Por gentileza, José Maria Trindade. Perfeito, deputado. Muito bom dia. Eu acho que todo partido teria que ser como o Novo, lançar candidato, discutir programas e é assim mesmo, né? E os outros partidos, alguns ficam procurando exatamente o que o senhor falou aí, tentativa de formular um grupo para a vitória. O Novo decepcionou, não pela prática do dia a dia, mas pelo envolvimento do Brasil num grande debate sobre o liberalismo. Quem hoje, deputado, lidera esse debate sobre a economia liberal, a abertura de mercado, ou seja, esse discurso que o Novo queria bancar aqui no Brasil? Bom, esse discurso, a decepção foi Paulo Guedes, o ministro da Economia, que veio com a bandeira liberal de abrir a economia, privatizar estatais, e nada disso foi feito. E hoje esse discurso liberal é capturado pelo conservadorismo do governo, aliás, um espírito até antiliberal na economia. Esse governo que disse que privatizaria, abriria a economia, acabou criando ainda 2 estatais. E nós vamos então levar esse discurso à frente, porque este é o discurso, Trindade, que interessa ao Brasil, principalmente ao Brasil empreendedor. 52 milhões de brasileiros querem empreender no Brasil. 76% das pessoas nas favelas querem empreender. O Brasil é um país de empreendedores e o governo, o Estado, joga contra os empreendedores. Sempre cria dificuldades, mais carga tributária, mais regulamentação, mais burocracia, atrapalhando a vida dos nossos jovens empreendedores. E o que está acontecendo, Trindade, tristemente no Brasil neste momento, é um êxodo de cérebros brasileiros. Jovens bem qualificados estão indo embora do Brasil, trabalhar em outro lugar, criar startups em outros países, porque é impossível empreender com um Estado que sufoca a vida daqueles que querem gerar renda, emprego e negócios no país. Pré-candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila. Pergunta agora de Amanda Klein. A Amanda Klein está conosco também. Estou aqui. Candidato, infelizmente, esse discurso do Novo hoje parece muito mais de posicionamento político do que um efeito prático, efeitos reais de avançar nas eleições, evoluir ou ter alguma perspectiva, alguma chance de vitória. Com isso, como o senhor primeiro enxerga esse esfacelamento da terceira via? A gente tem visto isso na tentativa de negociação de outros partidos. União Brasil parece que vai lançar aí um voo solo, uma candidatura solo. E, em segundo lugar, isso reforça a polarização Lula-Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas alternativas para o país? De alguma forma, o Novo não vai ser atraído pela órbita, provavelmente, do bolsonarismo, como foi há 4 anos? Não vai ser atraído, Amanda, por causa de uma questão de decepção.
As pessoas que apoiaram o governo lá atrás acreditavam no avanço da agenda liberal, que não saiu do papel. E não saiu do papel, diga-se de passagem, por causa do presidente da República. Ele não teve coragem de bancar as políticas liberais defendidas por Paulo Guedes. Esse é o problema. E aí foi cedendo, chegou a um ponto agora que entregou todo o poder praticamente ao Centrão, que é o espírito mais antiliberal existente no Congresso Nacional. Nós temos de entender o seguinte: a sociedade brasileira, esses 53 milhões de empreendedores, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles são favoráveis à pauta liberal. É esta política antiga, esse caciquismo velho, essa maneira de enxergar que é o Estado desenvolvimentista que vai trazer progresso para o Brasil, isso é uma farsa, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, é um fracasso total. O intervencionismo do Estado na economia é um fracasso, só deixaram nações mais pobres e mais desiguais. O que fez todas as nações no mundo enriquecerem foi a abertura unilateral da economia, participação no comércio internacional, programas de privatização e de liberalismo econômico mesmo. Então, assim, não existe outro caminho para enriquecer e nós temos de se trilhar este caminho, que é a fórmula vencedora de todos os países emergentes no mundo. Seguimos com a pergunta de Ricardo Salles. Felipe, bom dia. Espero que a sua candidatura à frente do Novo tem tudo para ser uma grande virada dentro do partido. Um partido que cresceu muito, nasceu grande, o qual inclusive eu era afiliado, tem boas ideias, mas entretanto foi dominado por uma única pessoa e os seus parceiros no Diretório Nacional, que foi o João Amoedo. Tratou como se fosse propriedade do partido e, felizmente, pelo que soube eu, está virando. Você é uma pessoa muito preparada, tem boas ideias. Eu queria te perguntar o seguinte: qual o avanço que houve dentro do Novo para entender que, para fazer política, tem que fazer política, né? Não se faz política de laboratório, não se faz política com esse sectarismo, né, que havia dentro da cabeça desse dirigente João Amoedo do Novo, que achava que era o único benfeitor do país e, no fundo, não tinha nada disso. E acabou afastando o Novo da relevância do processo político eleitoral. O Novo poderia ter sido mais relevante no Congresso e acabou perdendo completamente a sua relevância. Creio eu que a sua candidatura ajuda a reverter esse processo. Como é que isso vai acontecer na prática? Bom dia, Ricardo. Bom, o que prova que hoje nós temos 45 mandatários e isso traz o realismo político para dentro do partido, né? São 45 mandatários do Partido Novo, entre vereadores, deputados estaduais, deputados federais, o nosso governador Romeu Zema em Minas Gerais, o nosso prefeito em Joinville, Adriano Silva. E isso traz o realismo, sim, da política. Portanto, é a parte de um processo de amadurecimento do partido. E eu, quando fui convidado a ser o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, tive esse trabalho de conversar com as pessoas. Parte desse desentendimento que existia no partido era a ausência de diálogo interno. Então, na hora que você se dispõe a dialogar, as diferenças são atenuadas. Isso mostra uma coisa importante, né, Ricardo? Hoje o Brasil precisa de um presidente capaz de pacificar o país, restaurar o diálogo, o respeito. E nós temos de começar esse esforço dentro de casa, dentro do próprio partido, pacificando o partido para termos um partido mais forte. E neste ano eleitoral nós teremos 900 pessoas se candidatando, participando do nosso processo seletivo, praticamente o dobro da última eleição. Isso mostra um partido unido e fortalecido. E nós não perdemos nenhum deputado federal nesta janela, o que mostra que o partido está unido, ao contrário de demais partidos da terceira via que estão divididos. O que o senhor acha que significa essa polarização tão forte no nosso país atualmente entre Lula e Bolsonaro? O senhor acredita mesmo que haverá um nome de terceira via forte o suficiente para entrar nessa disputa? Quem são essas duas turmas dos eleitores brasileiros que estão divididos de forma tão diferente? Olha, Adriana, a questão é simples, é a questão que eu pergunto, que eu faço a todo mundo que eu converso andando pelo Brasil. A sua vida melhorou ou piorou nos últimos 8 anos? E a resposta é unânime, a minha vida piorou. Portanto, por que votaria num candidato que fez a minha vida piorar?
tanto do PT como do partido do governo, Bolsonaro. Então, assim, 65% do eleitorado diz que o Brasil está no caminho errado, a economia está no rumo errado. Se isso é verdade, me parece pouco improvável que alguém vai votar num candidato que piorou a vida das pessoas. Mas para surgir um outro nome, é preciso apresentar propostas, debater ideias e não ficar criando essa falsa terceira via que é nem Lula nem Bolsonaro. Não é apenas a união em torno de um nome, é a discussão de propostas. A pergunta que os brasileiros querem que o eleitor, que o candidato responda é como é que o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Este é o tema. Se esse tema não for discutido, a terceira via vai fracassar nas eleições de 2022. E é isso que o Partido Novo pretende fazer. Eu pretendo fazer uma campanha discutindo justamente esses pontos. Como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila, agradecemos demais pela entrevista e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado e bom dia a todos e a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Bom dia também, valeu.